Fala aí, galera do sexto ano. Vamos dar início agora a uma revisão dos assuntos estudados anteriormente, para que vocês possam fazer uma boa avaliação, certo? E vamos dar início aqui falando sobre o relevo e suas formas, né? E que você certamente já observou que na superfície terrestre ou no chão que a gente pisa, né? Onde a gente anda, há uma série de irregularidades com áreas elevadas e outras mais planas. Essas irregularidades, gente, elas são chamadas de relevo. Ocorrem tanto nas terras emersas, compostas de continentes e ilhas, quanto nas terras imersas, que são as recobertas pelos oceanos e mares. E assim podemos classificar o relevo terrestre em continental e submarino, certo? O relevo continental ele vai apresentar formas bastante variadas. Algumas delas destacam-se mais na paisagem do que as outras. As mais importantes formas de relevo continental são as planícies, os planaltos, as depressões e as cadeias de montanhas. A ilustração que vocês observam nessas duas páginas aqui, ela vai apresentar de maneira esquemática as principais características de cada uma dessas formas de relevo. Vamos para a primeira. Aqui na página anterior, né, na primeira aqui, vocês têm embaixo falando sobre as planícies, né? E que essas planícies, gente, elas são formas de relevo mais ou menos planas e de origem sedimentar. E que em outras formas de relevo, em geral, essas planícies, elas se localizam em locais baixos, de baixas altitudes, quer dizer, e muitas vezes elas vão também ser encontradas em altitudes mais elevadas, né? Isso fala sobre as planícies. Já os planaltos, eles já diferenciam um pouco das planícies, né? Que são formas de relevo com altitude variável, em geral situadas acima dos 300 metros de altura e normalmente mais elevadas do que as áreas em sua volta. E ele diz também que os planaltos vão apresentar características por fornecer grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas ao seu redor, formando assim muitas vezes por planícies e depressões, certo? Isso foi os planaltos. Quando se fala nas depressões, né, já são formas de relevo com altitudes mais baixas do que as áreas que estão ao seu redor. E geralmente possui superfícies planas por causa, por exemplo, do intenso desgaste provocados pela água e pelo vento. As depressões, elas podem ser relativas quando apresentam altitude superior à do nível do mar e inferior à das áreas vizinhas, viu? Não se esqueça disso. Como a depressão Cuiabana no Brasil e podem ainda ser absolutas quando apresentam altitudes abaixo do nível do mar, como no Vale da Morte nos Estados Unidos, que geralmente com cerca de 86 metros abaixo, né? Abaixo desse nível. Por outro lado, nós vamos ter as cadeias de montanhas, né? Essas cadeias de montanha elas vão reunir na mesma área uma série de montanhas e elas apresentam as superfícies mais elevadas do relevo continental. E
As encostas mais íngremes, por isso, sofrem intensamente o desgaste provocado pela água, pelo vento e pelas geleiras. E as montanhas, elas fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas de seu entorno, né? O termo cordilheira designa um conjunto de cadeias de montanhas, né? Que é o chamado montanhas formada por esse desgaste continental, do relevo continental, viu? Bom, as unidades de relevo, que é no relevo brasileiro, ele pode ser classificado de acordo com alguns estudiosos. E ele vai apresentar em 3 grandes unidades, que é os planaltos, as planícies e as depressões. E cada uma dessas unidades, elas possuem características físicas próprias, formas semelhantes e aproximadamente as mesmas altitudes. Vamos agora para a característica dos planaltos. São terrenos que apresentam superfície irregular, situados acima de 300 metros de altitude e modelados pela erosão sobre as rochas, entre outros processos. A característica das planícies, ela já é um pouco diferente dos planaltos, onde a característica das planícies diz que as superfícies mais planas, com altitude máxima em torno de 200 metros de altitude, formadas pelo acúmulo geologicamente recente de sedimentos marinhos, fluviais e lacustres. A próxima característica vai ser das depressões, que são terrenos formados por longos processos erosivos sobre as rochas, com altitudes que variam de 100 a 500 metros, inclinação suave e superfície, em geral, mais plana que as dos planaltos. E essas grandes unidades subdividem-se em 28 porções distintas, como é possível observar nesse mapa aqui abaixo, certo? Então aqui no mapa ele vai estar classificando todas essas divisões do relevo brasileiro, certo? Conforme essas cores aqui, viu? Então, nós temos aqui os planaltos com essa numeração, que vai até o 11, que vai incluir o Amazônico, Oriental e demais outras regiões. Já a outra partezinha rosa, que vai estar sendo destacado também as depressões. E essa partezinha verde, que são as planícies, né, que vai estar destacando as regiões principais dessas unidades de relevo. Na página seguinte aqui, nós vamos nos deparar com as altitudes do relevo brasileiro, ou seja, as formas de relevo existentes atualmente no Brasil, eles vão ter origem basicamente em ações internas da Terra, como o vulcanismo e os movimentos da crosta, que ocorrem há milhares e há milhões de anos. Além disso, ações externas como o desgaste provocado pelo vento e pela água das chuvas e dos rios vêm esculpindo o relevo do país ao longo do tempo. E em razão da idade muito antiga e do intenso desgaste desses terrenos, não observamos grandes altitudes no relevo brasileiro. Cerca de 93% do território do país, eles são compostos de terrenos com menos de 800 metros acima do nível do mar. E a representação cartográfica do relevo, né, que é uma das técnicas da cartografia para representar os desníveis da superfície terrestre, é a convenção de cores altimétricas, que alt, que é igual a altura, e métria, que é desigual a medida. E essa técnica, gente, ela vai consistir em utilizar cores e tonalidades diferentes para representar a variação de altitudes
e profundidade do relevo. Observe o mapa de altimétrico do Brasil, que está logo aqui abaixo. Então, as cores eles vão colocando conforme a sua altitude, né? Ou seja, no primeiro pontinho que nós temos, o verde representa as altitudes entre 0 e 200 metros. O amarelo representa as altitudes entre 200 e 500 metros. O alaranjado ele está representando as altitudes entre 500 e 800 metros. O marrom claro representa as cores de altitudes entre 800 e 1.200 metros. E por último, o marrom escuro ele vai representar as cores de altitude acima de 1.200 metros, certo? O relevo submarino, que a gente acabou de ver, foi o continental, e agora vamos entrar no relevo submarino. Assim como o continental, o relevo submarino ele vai apresentar formas diferenciadas, porque as principais formas do relevo submarino são as plataformas e os taludes continentais, as ilhas, as bacias e as cadeias oceânicas, como também as fossas marinhas. Vamos observar as principais formas de relevo nesse esquema aqui abaixo. Bom, nós temos aqui primeiro a plataforma continental. A característica dessa plataforma é que essa zona que declina suavemente do continente para o fundo dos oceanos, em média, as plataformas medem 70 quilômetros de largura e estende-se até 200 metros de profundidade, certo? Isso aqui é a plataforma continental. Nós temos aqui o talude continental, que é a zona muito inclinada e estreita, quase se inicia aos 200 metros de profundidade e termina por volta dos 2.000 metros, certo? Logo mais aqui abaixo nós temos as fossas marinhas, né? Essas fossas marinhas são regiões mais profundas dos oceanos, vales que chegam a atingir profundidades superiores a 8.000 metros de profundidade. Mais adiante, aqui ainda abaixo, nós vamos ter as ilhas oceânicas, que são porções da crosta que emergem do relevo dos oceanos. Aqui em cima nós vamos ter a bacia oceânica, região profunda, que varia de 2.000 a 5.000 metros de profundidade, e o relevo é suave e coberto por muitos sedimentos. E por último aqui nós vamos ter as cadeias oceânicas. O que são essas cadeias oceânicas? Qual é a característica dela? Que são grandes cadeias montanhosas localizadas no assoalho oceânico, viu, galera? Não se esqueça disso. E continuando, vai falar ainda sobre que o relevo submarino ele começou a ser mais bem estudado pelos cientistas apenas na segunda metade do século XIX. Porém, somente a partir da década de 1940, com o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de exploração, como sonares e radares, foi possível obter informações mais precisas e detalhadas sobre o fundo dos oceanos, porque até então ele não tinha esse conhecimento, né? E atualmente as expedições submarinas contam com robôs submersíveis não tripulados, e esses robôs, gente, eles são capazes de mergulhar em fossas de até 6.000 metros de profundidade e mapear com grande precisão o relevo oceânico. E essas máquinas fazem todo o trabalho por controle remoto, enviando os dados coletados lá no fundo dos oceanos por a estação de comando na parte da superfície terrestre. Então, tudo esse processo de evolução da tecnologia também vem facilitando essas descobertas no fundo dos oceanos, viu? Vamos agora para o relevo e os fatores internos, mas é a questão do sistema do nosso planeta internamente, como é que funciona, viu?
Bom, descobrir exatamente como é o interior do planeta sempre foi um dos desafios para os geólogos. Porque a camada mais profunda da crosta terrestre que se alcançou com sondas está a aproximadamente 12 quilômetros de profundidade. O que se sabe atualmente sobre o interior da Terra provém de pesquisa realizada, gente, na superfície terrestre e da observação de alguns fenômenos naturais. Próxima interrogação, aliás, a primeira interrogação: como é a Terra por dentro? Você tem já se fez essa pergunta, gente? Então vamos lá. Os conhecimentos sobre a Terra, acumulados até a atualidade, levaram à elaboração de um modelo de estrutura bastante aceito, segundo o qual o interior do planeta é formado por três partes principais, que são elas: a crosta, o manto e o núcleo. E essas partes, gente, elas vão diferenciar-se principalmente em razão da temperatura, da profundidade e da composição de cada uma delas, viu? Então vocês estão se deparando com a imagem da estrutura interna da Terra, que é a crosta, né? Também chamada de litosfera, é a camada rochosa sólida da superfície da Terra, com espessura média de 40 quilômetros, é composta principalmente de rochas e do solo que deriva da decomposição dessas rochas. Né? Isso aqui é a crosta terrestre, né? essa característica da crosta. Nós temos aqui ainda o manto, que ele vai estar localizado abaixo da crosta terrestre e tem a espessura aproximadamente de 2.900 quilômetros e a temperatura média chega a 3.400 graus Celsius. Não se esqueça que o manto ele é constituído principalmente por silício e magnésio na forma de magma, que é um material que ele se encontra fundido em estado pastoso por causa das altas temperaturas. Isso é o manto. A outra parte, que é o núcleo, que pode ser o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo é a parte central da Terra, composta principalmente, ou seja, predominantemente, de ferro e níquel, que se divide em duas partes. O núcleo externo, com cerca de 2.250 km de espessura e temperatura em torno de 3.000 graus Celsius. Já o núcleo interno, com cerca de 1.220 km de espessura, até o centro da Terra, e a temperatura dela é elevada, de altíssima, com a elevadíssima a temperatura, que pode chegar até 6.000 graus Celsius. Essas aqui são as características das três principais partes da estrutura da Terra, viu, galera? A crosta, o manto e o núcleo. O tectonismo e o movimento das placas, né, que faz com que as temperaturas extremamente elevadas da parte interna do planeta, como vimos na página anterior, eles vão gerar fenômenos que participam da transformação do relevo continental e do relevo submarino. E tais fenômenos, eles são o tectonismo e o vulcanismo, principais fatores internos que atuam na crosta e transformam grandes áreas do relevo terrestre. E agora vamos entender como esses fenômenos vão atuando. Bom, a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteiriça. Ela é fragmentada em várias partes, tanto nos continentes como no fundo dos oceanos.
E essas partes que compõem a crosta terrestre são denominadas placas litosféricas ou tectônicas, certo? E essas placas litosféricas, elas movimentam-se de maneira lenta e contínua sobre o manto terrestre, separando-se ou aproximando-se uma das outras poucos centímetros por ano, né? E observe no planisfério abaixo as principais placas litosféricas e as direções em que cada uma delas vão se movimentando. Bom, nós temos aqui as principais placas litosféricas. Nós temos a placa norte-americana, nós temos a placa do Pacífico, a placa de Násica, nós temos a placa sul-americana, a placa antártica, a placa africana, aqui nós temos a placa euroasiática e nós temos ainda a placa indo-australiana, certo? Essas são as principais placas litosféricas da Terra. Na página seguinte, diz assim: por que as placas litosféricas se movimentam? Ou seja, os movimentos que essas placas litosféricas elas realizam, separando-se ou chocando uma com as outras, ocorre devido ao calor intenso do interior da Terra. E esse calor faz o manto, né, localizado abaixo da crosta, circular em grandes correntes, denominadas correntes de convecção. Quando tais correntes são convergentes, essas placas se chocam, certo? E quando elas são divergentes, elas se afastam. E assim o tectonismo refere-se ao movimento das placas litosféricas causado. E para isso nós vamos ter a divisão dos movimentos das placas litosféricas, que é o movimento convergente, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Que as placas elas se chocam-se uma com as outras, e a placa que mergulha em direção ao manto funde-se em razão das altas temperaturas, né? E a outra placa é pressionada no sentido contrário, dando origem a grandes dobras na crosta terrestre. É o que ocorre na porção oeste da América do Sul, né? A área de contato entre a placa sul-americana e a de Násica, onde se encontram a Cordilheira dos Andes. Bom, e pela forte pressão que o manto exerce sobre a crosta terrestre e que produz deformidades como as dobras e as falhas. A ilustração ela continua como as correntes de convecção circulam no interior do manto e as deformações que podem ocorrer na crosta terrestre em áreas de contato entre essas placas. Nós temos aqui ainda o movimento divergente, que é o movimento em que as placas afastam-se uma das outras, formam-se grandes fendas ou rachaduras na crosta. Elas são chamadas de falhas, que são preenchidas com magma. E esse fenômeno dá origem, por exemplo, às dorsais meso-oceânicas, cadeias montanhosas submersas nos oceanos. E nós temos ainda o movimento conservativo, que esse movimento é onde as placas elas resvalam uma nas outras, e o deslize dessas placas, gente, eles vão provocando grandes rachaduras, que são chamadas de falhas, na crosta, ao longo da região de contato entre elas. É o que ocorre, por exemplo, lá na costa oeste dos Estados Unidos, entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Vamos falar agora um pouco sobre as dobras e falhas. Ou seja, as dobras, nesse sentido, eles vão ser os movimentos das placas litosféricas na crosta terrestre e atuam intensamente na modelagem do relevo. Esses movimentos eles vão dar origem às dobras ou falhas.
E essas dobras ou os dobramentos formam-se quando intensas pressões horizontais elas vão atuar sobre rochas menos resistentes, como as rochas sedimentares, e vão provocando o seu enrugamento ou arqueamento. E as grandes cadeias montanhosas, como a dos Alpes na Europa, né, que está a foto aqui, e também a dos Andes na América do Sul, e o Himalaia na Ásia, eles formaram-se, sobretudo, pelos dobramentos da crosta terrestre ocasionado pelo choque entre duas ou mais placas litosféricas. Já as falhas, gente, ou os falhamentos, eles ocorrem quando intensas pressões verticais e horizontais atuam sobre rochas mais duras e rígidas, como as rochas cristalinas. E essas pressões elas vão provocando o surgimento de gigantescas fraturas ou fendas nas rochas que se deslocam, deslizando uma ao lado das outras. As falhas elas podem dar origem a várias formas de relevo, como as carpas, que são os aclives abruptos nas bordas dos planaltos, e os vales. Elas surgem tanto em áreas de encontro como as áreas de divergência entre placas litosféricas. A Serra do Mar, que se estende por boa parte da região litorânea do sul e do sudeste brasileiro, é um grande conjunto de falhamentos, né, que a gente pode observar nessa imagem aqui do lado. O vulcanismo, né, ele vai se apresentando, né, quando a pressão vinda do manto terrestre é suficientemente forte para romper as camadas rochosas da crosta. Origina assim o vulcanismo. E esse fenômeno ocorre principalmente em áreas próximas ao encontro das placas litosféricas. E nele, o magma contido no interior do planeta extravasa para a superfície na forma de lava e pode cobrir extensas áreas de terreno. E, em geral, o vulcanismo dá origem às duas formas de relevo, que são as montanhas e os planaltos. As montanhas vão surgir quando as lavas acumulam-se ao redor da fenda pela qual o magma foi expelido. E após vários derrames de lava, forma-se uma montanha muitas vezes em forma de cone, né, que é a foto ao lado do Monte Fuji no Japão. E os planaltos eles vão surgir quando as lavas extravasam para a superfície através de fissuras na crosta terrestre, espalhando-se por grandes extensões. Após se resfriarem, as lavas dão origem às rochas magmáticas. No Brasil, existem formas de relevos originários do vulcanismo que ocorreu há milhões de anos. São exemplos os planaltos de grande parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná e que fica o planalto em Cornélios. Temos também Procópios, né? O Cornélios fica em Procópios e no Paraná, que é a imagem aqui ao lado. E, no entanto, atualmente não existe atividade vulcânica em território brasileiro, pois o país ele vai estar situado na porção central e geologicamente estável da placa litosférica sul-americana. E os terremotos? Né? Os terremotos ou abalos sísmicos são vibrações, gente, que fazem a crosta terrestre tremer e podem ocasionar intensas transformações nas paisagens. Todos os anos, milhares de terremotos acontecem no interior da litosfera, com intensidades variadas. Elas são causadas por fenômenos
como o deslocamento das placas litosféricas, o acomodamento de camadas de litosfera ou o início da erupção de um vulcão. Somente uma parcela muito pequena dos tremores é sentida pelas pessoas. Suas consequências, gente, elas podem variar de uma leve sensação de desequilíbrio até mesmo o desmoronamento de cidades inteiras, com prejuízos materiais e perda de vidas humanas. E embora incessantemente pesquisas sobre a origem dos terremotos sejam realizadas, ainda não é possível prever com precisão quando e com que intensidade um abalo sísmico como esse vai ocorrer. Tá? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham uma boa avaliação e um abraço e tenham um bom dia.